Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez estamos aqui para a reflexão do Evangelho desta manhã. Estamos vivendo a oitava da Páscoa. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto um anjo e que estes afirmava que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito deles. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho dos discípulos de Emaús, que estavam retornando para casa, que eles tinham acabado de vivenciar toda a flagelação de Jesus, toda a sua morte. Eles que colocavam muita esperança na presença de Jesus e nas atitudes de Jesus, eles achavam que Jesus tinha vindo para salvar aquele povo de Israel, mas ao verem Jesus sendo morto, eles ficam decepcionados, ficam chateados e retornam para suas casas. Durante esse caminho, Jesus aparece para eles e eles, de tão chateados que eles estavam, de tão frustrados que eles estavam, eles não reconhecem a presença de Jesus. Jesus começa a orientar cada um deles, dizer que aquilo deveria se
sim acontecer, fala sobre os profetas, cita Moisés, mas mesmo assim eles ainda não conseguiam enxergar Jesus. Somente ao chegar no lugar onde eles iam repousar, ao saber que Jesus continuaria adiante, eles solicitam que Jesus fique com eles, para que Jesus entrasse e adentrasse junto com eles. Jesus muitas vezes bate nas nossas portas, nos nossos corações, e ele só entra quando a gente deixa ou quando a gente pede. É o que aconteceu, os discípulos pediram para que ele ficasse e ele ficou. Também na sequência do Evangelho vai dizer que Jesus pegou o pão, abençoou e partiu para com cada um deles. A partir desse momento, eles começaram a enxergar, os seus olhos se abriram, eles começaram a enxergar Jesus. Na presença de Jesus, os olhos dos discípulos se abriram. Eu gosto de fazer um paralelo desse Evangelho com o roteiro da missa que a gente celebra todos os domingos. Muitas das vezes a gente chega na igreja chateado, magoado, triste com alguma situação e não consegue enxergar nada nas nossas frentes, né? Porém, há um momento que a gente faz a invocação do Deus Trino, que a gente traça sobre cada um de nós o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus se adentra dentro da Santa Igreja, do meio de cada um de nós, e começa a falar com cada um de nós, assim como Jesus falou com os seus discípulos. Conosco ele fala através das leituras na Santa Missa, da primeira leitura, do Salmo, da segunda leitura, do Evangelho, e vai falando para cada um de nós sobre um direcionamento, um caminho, sobre atitudes e mudanças de comportamentos que nós devemos ter. Depois se apresenta para cada um de nós na comunhão, como sendo aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, o pão da vida, assim como ele pegou o pão e abençoou os discípulos, deu graça e distribuiu aos discípulos. Na Santa Missa também nós recebemos esse pão abençoado. E a partir do momento que a gente comunga, os nossos olhos se abrem e a gente não enxerga mais Jesus na nossa frente, porque ele deixa de estar lá sobre o altar, mas passa a estar dentro dos nossos corações e já não enxerga mais Jesus. Mas a gente sente a presença dele, o nosso coração se alegra, assim como esse povo se alegrou e voltou correndo para Jerusalém para contar aos outros. Assim também o nosso coração se alegra ao receber esse Jesus e a gente volta para as nossas casas mais aliviado, mais cheio, mais abastecido e muitas vezes mais feliz do que a gente precisaria estar e muito mais contente do que a gente deveria estar, somente porque temos os nossos corações abastecidos. Nesse dia a gente possa fazer essa reflexão de procurar esse Jesus para encher os nossos corações, encher a nossa vida, encher o nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos em honra de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.